Você planejou a semana, foi lá, tá pronta para executar aquilo que está planejado e aí vem um imprevisto e acaba com a sua semana, acaba com o seu planejamento, acaba com aquilo que você definiu para sua semana ou para o seu dia. Já aconteceu isso com você? Se você se reconhece neste cenário ou se você está passando por isso com frequência dentro da sua rotina de planejamento, nesse vídeo eu vou te mostrar como que eu lido com os imprevistos que acontecem na minha rotina e eu vou te mostrar na prática como é que você pode, dentro da sua agenda, ter um tempo reservado para lidar com os imprevistos, o que vai te trazer mais tranquilidade. Porque, vamos lá, pessoal, uma coisa é certa, os imprevistos eles vão acontecer. Você só não sabe o que horas e que dia, mas que ele vai acontecer, ele vai. Portanto, dentro de um sistema de produtividade que é autossustentável, dentro de um sistema de produtividade que busque te trazer clareza do que precisa ser feito e que te busque trazer principalmente controle, domínio do seu tempo, você precisa ter uma previsão para os imprevistos. E eu vou te mostrar isso, como é que eu faço dentro do meu sistema, como é que eu coloco isso dentro da minha agenda, ok? Antes de te mostrar a minha agenda, eu vou te dizer qual é o raciocínio por trás de como eu lido com os imprevistos, o que eu chamo de ciclo ADA. Vamos entender primeiro, para ficar todo mundo aqui na mesma página, o que é um imprevisto. O imprevisto é uma nova tarefa ou um novo compromisso que surge durante o dia. É aquilo que não estava no meu planejamento. Eu planejei o meu dia e conforme ele foi acontecendo, veio uma nova demanda. Surgiu ali uma nova tarefa, surgiu ali um novo compromisso e aí eu preciso decidir o que fazer com ele. Então, primeira coisa que você vai fazer no ciclo ADA. Por que ciclo ADA? Anotar, decidir e agir. Você precisa desenvolver essa mentalidade, você precisa desenvolver essa habilidade. Toda hora que surgiu um imprevisto. Então, vamos lá. Tá aqui, ó. Surgiu um imprevisto, uma tarefa, um compromisso que você não tinha previsto para o seu dia. A primeira coisa que você vai fazer é anotar. Você vai anotar ele aonde? Você vai anotar ele na sua caixa de entrada. Não fica com esse imprevisto na sua cabeça. Não fica tentando decidir mentalmente o que você vai fazer. Você vai anotar ele na sua caixa de entrada. Porque depois que você anotou ele, você vai para a parte da decisão, que é a parte mais importante, porque muitas vezes na hora de decidir o que fazer com o imprevisto é a hora que a minha semana, que o meu planejamento ele vai embora. É a hora que eu perco o domínio e o controle do tempo por conta do imprevisto que aconteceu. Então é preciso saber decidir o que fazer com o imprevisto, o que eu chamo dentro dos meus treinamentos de assumir uma posição de vantagem em relação ao tempo. Eu aprendi a lidar com o imprevisto, então eu estou em vantagem, porque quando ele acontecer, eu já tenho algumas possibilidades. Quais são elas? São 5 possibilidades. Vamos lá. A primeira, gente, às vezes tem coisas que nos surgem dentro do nosso dia que são coisas que eu preciso parar aquilo que eu estou fazendo, eu preciso parar o meu planejamento para executar aquela tarefa ou aquele compromisso. Então eu preciso fazer imediatamente, que é a primeira opção. Só que eu preciso ter critério para isso e eu tenho 2. O primeiro critério é algo extremamente urgente, algo que eu não tenho como negociar. Eu simplesmente tenho que parar tudo aquilo que eu estou fazendo, parar o meu planejamento e executar aquela tarefa ou ir àquele compromisso. Beleza, isso eu vou lá e eu executo aquele imprevisto. E o segundo ponto, quando algo que me surgiu demora menos do que 2 minutos. Então, às vezes, surgiu um imprevisto para você, você anotou aquele imprevisto, e na hora você percebe que se você fizer um telefonema, se você mandar um e-mail para alguém, se você mandar um WhatsApp para alguém, você já vai adiantar aquele imprevisto, porque talvez você vai recolher uma informação que você precisa, ou talvez você vai procurar
saber uma informação a mais, ou saber se a pessoa está disponível para te receber, ou enfim, você vai adiantar aquele imprevisto e aquilo demora menos de 2 minutos para ser feito. Então, quando isso acontece, eu paro o meu planejamento, vou lá e resolvo o imprevisto. Se for algo extremamente urgente ou se for algo que demore menos de 2 minutos. Ok. Qual é a segunda opção de decisão? A segunda opção de decisão é: aconteceu um imprevisto. Só que para eu resolver esse imprevisto, eu preciso marcar uma hora e marcar um dia. Talvez com uma outra pessoa, ou eu preciso agendar para sentar e ler aquilo, estudar algo novo, ou decidir realmente com mais tranquilidade, ter um bloco de tempo na minha agenda para resolver aquilo. Então, se isso acontece, se exigir uma data e um horário, o que vai acontecer é que esse imprevisto ele vai para a minha agenda, ele vira um compromisso. Sempre que vai para a agenda, virou um compromisso, tá? Então, eu vou lá e eu vou anotar ele na minha agenda. Eu defino, eu olho para o planejamento da minha semana ou naquele dia e eu reservo um bloco de tempo para resolver aquele imprevisto e volto para aquilo que eu estou fazendo, tá? E o terceiro ponto, vamos lá que daqui a pouco eu vou falar do tempo coringa aqui, mostrar a minha agenda, como é que eu coloco para vocês isso, tá? O terceiro ponto é, tá bom, eu entendi que eu preciso definir isso hoje, mas não tem hora para acontecer, tem que ser hoje até o final do dia. Então isso vai para minha lista de tarefas, não vai para minha agenda. Só vai para minha agenda se tiver dia e hora para ser resolvido. Então se tem data e hora para acontecer, vai para sua agenda, é um compromisso. Se tem data para acontecer, mas não tem hora, isso vai para sua lista de tarefas. E essa lista de tarefas pode vir para o dia de hoje, porque eu preciso resolver isso hoje. Eu sigo o meu planejamento e dentro do meu dia eu vou lá e resolvo aquilo. Ou eu tenho que resolver isso amanhã, vai para minha lista de amanhã. Ou eu tenho que resolver nessa semana. Enfim, eu coloco dentro da minha lista de tarefas. Eu coloco qual que é a data que eu preciso resolver aquilo e sigo o meu planejamento, tá? E existem outras duas maneiras de você lidar com o imprevisto que poucas pessoas usam, porque tem dificuldade de delegar e mais dificuldade ainda de descartar um imprevisto. Vamos lá, vou falar dessas duas aqui. Primeiro, o delegar. Existem coisas que acontecem, existem imprevistos que aparecem dentro da sua rotina, que tem pessoas que elas têm mais habilidade e que elas podem te ajudar com aquilo. Então, delegue. Quando você entende quais são as possibilidades que você tem e quando você passa a ter clareza daquilo que realmente importa, que você tem um bom planejamento, você tem os projetos que vão te trazer um planejamento, que vão te trazer as ações do seu dia e você entende aquilo que é importante, aconteceu um imprevisto que não precisa ser você que vai resolver. Você pode delegar, você pode ligar, pedir para alguém fazer para você, ou você pode terceirizar, ou você pode pagar alguém para que faça, ou você conhece alguém que faz aquilo com uma habilidade maior do que você, ou que está disponível naquele momento. Então, delegue o imprevisto, não tem problema nenhum e você deve fazer isso se for possível. E o último passo é descartar. Como que você pode descartar um imprevisto? Às vezes, ele simplesmente aconteceu. Simplesmente é o que é e você não tem nada a ver com aquilo, ou você não precisa resolver aquilo, ou às vezes aquilo já está resolvido, simples assim. Muitas vezes o imprevisto acontece dentro da minha rotina e eu só identifiquei que ele aconteceu, tá tudo certo, ok, aprendi a lidar com isso e passa por ele e siga o seu planejamento, tá? Então, essas são as possibilidades de decisão, porque é aqui que você toma a posição de vantagem em relação ao tempo. Quando você aprender a decidir isso rapidamente dentro da sua rotina, você vai partir para a ação. Então, se eu decidir que eu vou fazer, eu simplesmente paro o que eu estou fazendo e resolvo aquele imprevisto.
faço isso, coloco energia nele. Se eu decidir que eu preciso marcar 1 hora em um dia, eu vou lá, olho na minha agenda, decidi, anoto na minha agenda e volto para o meu planejamento. Se eu decidir que vai para minha lista de tarefas, vai para minha lista de tarefas, para delegar, se eu decidir descartar, ok. Agora, como que eu faço isso na prática? Como é que eu faço isso no dia a dia? Vou mostrar isso aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui, ok. Aqui, ó, fiquei pequenininho. Vou mostrar essa minha Google Agenda da semana. Eu estou aqui nesse período aqui da linha vermelha gravando essa aula para vocês. Ele está aqui, né, nesse formato aqui de fundo preto, né? E o que acontece? O que eu tenho aqui na minha agenda que eu coloquei aqui, né, que eu tenho como um hábito e uma sugestão para você? Eu utilizo um bloco de tempo, que é esse bloquinho amarelinho aqui, ó, que está nessa semana das 11 ao meio-dia, que eu chamo de tempo coringa. O que é esse tempo coringa? O tempo coringa é um tempo que você vai ter propositalmente dentro do seu dia, que ele está ali para absorver os imprevistos do seu dia. Então vocês viram ali, vou mostrar mais uma vez para vocês, que o meu está das 11 ao meio-dia, de segunda a sexta-feira dessa semana. O que vai acontecer? Neste horário, neste cenário aqui, eu não vou marcar nada. Eu não vou colocar nada para ser feito das 11 ao meio-dia. Eu vou deixar esse tempo coringa para que eu possa lidar dentro dele com os imprevistos que aconteceram de manhã, ou ainda para que eu possa o seguinte, tá? Vamos entender que eu estava ali 9 horas da manhã executando alguma tarefa e me aconteceu um imprevisto que eu preciso parar tudo e fazer naquele momento. Se eu tenho o meu tempo coringa das 9 às 11, o que eu posso fazer? Eu pego aquilo que eu estava fazendo às 9 horas, reagendo para as 11 horas, que é um tempo que eu tenho disponível ali, que é o coringa, e começo a resolver o imprevisto ali às 9. Hora que chegar às 11, já está programado o meu imprevisto e eu vou conseguir dar conta dele. Então, ter um tempo coringa dentro da sua rotina de planejamento é algo que vai te trazer mais segurança para lidar com os imprevistos, tá? E eu sugiro para você, se você está começando, aprendendo a lidar com os imprevistos, se os imprevistos hoje tomam conta da sua rotina e atrapalham muito com o seu planejamento, o que eu indico para você? Que você tenha 2 tempos coringa dentro do seu dia. Um no final da sua manhã, ali entre 11 e meio-dia, e um no final do seu dia produtivo, entre 5 e 6, entre 6 e 7. Então, coloque 2 tempos coringa, um no final da manhã, ali antes do almoço, e um no final do dia. E você vai trabalhando com eles, tá? Jorge, chegou no meu tempo coringa e o meu planejamento tá ok, maravilha. Você pode decidir descansar ou você pode decidir trazer uma tarefa ali do período da tarde ou do outro dia para executar naquele período. Use ele da melhor forma. O tempo coringa às vezes é um tempo de descanso um pouco maior, é um tempo para você mudar um pouco a frequência, ou é um tempo também para você lidar com os imprevistos, tá bom? Então é isso. Eu espero que eu tenha te ajudado a aprender a lidar com os imprevistos, porque eu sei que isso atrapalha demais e acontece realmente, vai acontecer daquele imprevisto que atrapalha muito a rotina, mas também tem os imprevistos que o que atrapalha é o modo que eu lido com ele, por muitas vezes não saber lidar. Se esse era o seu caso, você já aprendeu a lidar com ele aqui, coloque isso em prática, coloque os tempos coringa na sua agenda e bora lá construir uma rotina e uma vida mais produtiva, tá bom? Se chegou até aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like aqui, comenta que vai ser um prazer ter você mais próximo aqui, tá bom? E eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.